Este é o quarto vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios a partir de publicações científicas. Isso todo domingo às 18h59. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito e doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E o artigo de hoje eu escolhi porque tem sido recorrente eu encontrar pessoas que não estão satisfeitas com o seu trabalho, por uma série de motivos, e algumas acabam acreditando que deixar de ser CLT para empreender seria uma grande solução para os seus problemas. E isso é um equívoco. Eu trabalho com uma técnica chamada análise corporal que foca na sua rotina diária, para ver se as atividades que você faz no dia a dia estão de acordo com o que a sua mente precisa para ficar sempre estimulada e descansada para novos desafios. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar no card e no final desse vídeo, mas aqui, esse artigo de hoje, o título é Autonomia Profissional e Trabalho Assalariado. Foi publicado em 2021 na revista Argumento. E as autoras são Jaqueline Lima da Silva e Rosa Lúcia Prédios Trindade. Elas falam aqui da realidade do assistente social, mas ela pode ser aplicada para qualquer outra profissão. E eu gostei muito quando elas mencionam que a noção de autonomia no trabalho, ela está ligada às condições de trabalho e também as regras técnicas, porque você ter uma autonomia do que vai fazer com base na técnica não necessariamente significa que você sente que tem autonomia. Muitas vezes as condições de trabalho acabam te podando. E essas condições de trabalho, se você for CLT, quem dá é o empregador, mas quando você empreende, é 100% responsabilidade sua. E se você não sabe que condições de trabalho você precisa, você acaba correndo o risco de repetir os mesmos problemas que já estão te incomodando. Da mesma forma como autônomo, e uma situação que elas não abordam aqui, mas eu considero mais preocupante, é quem aceita trabalhar como MEI. Não tem nenhum problema trabalhar como MEI, desde que você não esteja se submetendo a isso porque apenas não encontrou um contrato de trabalho pela CLT. Se a sua ideia é ter sempre um chefe, se para você é importante ter um fixo mensal, não aceite ser MEI. Corra atrás de ser CLT. Não faça um contrato fingindo que é outro. Isso é uma simulação. É claro que lá na frente pode ser que você tenha os seus direitos trabalhistas reconhecidos, mas essa não deve ser a postura. A postura deve ser: eu contrato, eu cumpro o que eu contrato, e se o que eu estou contratando agora não é o que eu quero, vou agir como algo provisório até conseguir o que eu quero. Essa é uma postura melhor. E aqui as autoras, elas não chegam nesse tipo de profundidade para falar, o método utilizado foi um levantamento bibliográfico, então elas trazem autores que discutem essa questão de ser assalariado e de ter autonomia, mostram duas posições diversas. E eu achei muito interessante a posição de uma das autoras, em que ela mostra historicamente que se em um momento os artesãos eram os profissionais mais valorizados, porque tinham um jeito próprio de fazer, e isso foi perdendo importância para aquele trabalhador que ia para o chão de fábrica, que fazia produção em massa, porque produzia em maior quantidade. Num segundo momento, esse trabalhador com produção em massa foi perdendo a sua valorização e o profissional especializado
ganhou maior destaque. E aí fica a minha questão, quando eu vejo que profissionais, às vezes até mesmo sem tanta vivência, conseguem a partir do marketing vender cursos livres com uma maior abrangência de alunos do que um curso tradicional, quando quem aplica as pesquisas, a ciência, obtém um retorno financeiro maior do que quem faz a pesquisa em si, será que já estamos numa fase em que a especialidade está perdendo status ou está perdendo a sua importância por um quarto profissional, um quarto tipo de profissional que ainda não está tão bem delineado? Porque nós também temos a inteligência artificial que hoje dá a entender em algumas áreas que substituiria aquela pessoa que está estudando e especialista num determinado assunto. O robô, ele responde de acordo com a média. Se você não sabe nada, você aprende alguma coisa com o robô, mas também você não tem um senso crítico para conseguir identificar quando o robô está falando algo errado, né? E essa talvez seja um início de uma desvalorização do especialista por um quarto tipo de profissional. Será que esse quarto tipo de profissional é o empreendedor? Porque para muitas profissões técnicas existe também a regulamentação da profissão. Eu, como advogada, não posso fazer uma série de coisas porque a OAB não permite. E isso fere a minha autonomia? Eu não sinto assim. É claro que às vezes algumas coisas daria vontade de fazer diferente, mas por enquanto eu consigo trabalhar normalmente com tudo que a OAB ali restringe, né? E se você escolhe uma profissão que é regulamentada, você já sabe que você tem que obedecer o seu conselho de classe. Por outro lado, se não existe regulamentação da sua profissão, o seu contrato de trabalho, e aí não importa se é CLT, se é prestador de serviços ou se é algum outro arranjo comercial, o seu contrato precisa estar muito bem detalhado. E aí vale a pena dar uma ênfase maior nessa questão. Senão você vai criar uma expectativa da outra parte e quem compra pode acabar não ficando tão satisfeito porque imaginou algo diferente. Mas aqui no artigo eles ficam chamando atenção para essa questão do quanto o vínculo como assalariado restringe a possibilidade de atuação profissional. Eu não sentia isso quando eu era funcionária, eu fui quase 10 anos CLT, eu não sentia isso. Agora eu sempre procurei trabalhar em empresas que estavam abertas a fazer diferente. E eu também nunca precisei fazer algo contrário àquilo que eu acreditava ou que eu entendia. Quando isso acontece, por exemplo, com um cliente, eu declino, né? Isso faz parte da minha autonomia profissional. E, em parte, eu consigo fazer isso porque eu não dependo de uma única fonte pagadora, que é algo que você, quando empreende ou quando vai tomar decisões, precisa pensar. Então, o fator financeiro na autonomia profissional, ele com certeza impacta. A questão é de que forma você se posiciona frente à sua necessidade financeira e frente à sua necessidade biológica de rotina e aos seus sonhos. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade na área profissional, recomendo que compartilhe esse vídeo. Caso tenha surgido alguma dúvida, comente aqui embaixo e eu te espero no próximo domingo às 18h59. Um abraço!